Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje então nós vamos ler Mateus capítulo 7, a partir do versículo de número 24. Então a palavra diz assim: Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então aqui, olha o que Jesus nos ensina aqui, sobre ser sábio e sobre o insensato. O sábio é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, a palavra, Jesus. Nós precisamos ser prudentes. Aonde ele disse ali que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Lá em Tiago diz que nós devemos ser ouvintes e praticantes da palavra, não somente ouvintes. Então nós precisamos praticar a palavra. Aquele que pratica a palavra, ele é tido como prudente, como sábio. Então nós precisamos entender que o homem prudente, aquele que tem os pés sobre a rocha, é aquele que melhora com a ajuda da palavra, é aquele que melhora, e nós precisamos compreender assim, melhora em todos os sentidos. E precisamos entender que a casa, ela é a nossa vida, ela é a nossa família. Esta é a casa que não vai ruir se você estiver firmado na rocha, na palavra. Se você souber firmar a tua casa na rocha, você vai ser bem-sucedido. A palavra diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Então nós ensinamos, nós instruímos, nós ensinamos o caminho para uma criança, para alguém, porque nós somos considerados, como bebês espirituais. Quando nós recém viemos, aceitamos Jesus, começamos a nossa caminhada, a nossa transformação, esse rumo em firmar a nossa casa, ter os nossos pés firmados na rocha, ele começa com a pregação do Evangelho. Conhecereis a verdade vos libertará. Você vai sendo liberto de coisas, de manias, de defeitos. A palavra vai nos moldando, a palavra vai nos limpando, vai nos aperfeiçoando. Deus e o Espírito Santo ficou aqui. Jesus disse que ele ia para o Pai, mas ele deixaria o Espírito Santo Consolador aqui. Então o Espírito Santo, ele está aqui para nos guiar, nos conduzir. Ele é uma sinaleira, o sinal de alerta para nós. Ele diz: pare, atenção, siga. Ele está aqui, ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Ele está aqui para nos orientar. Se nós deixarmos o Espírito nos conduzir, nós seremos
e estaremos firmados na rocha. Precisamos ter esse alicerce na nossa vida, a base, a palavra. Porque quando vir o dia mau, que é ali onde ele fala, as enchentes, sopraram ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces na rocha. Sempre que você já observou uma construção, primeira coisa que uma construtora, um construtor, um pedreiro faz é a base, o alicerce para que aquela casa vai ser erguida. E aquele alicerce tem que estar muito bem feito, porque senão começam rachaduras na casa, rachaduras no piso. Então aquela base, você já imaginou a estrutura de um prédio, de um edifício? Às vezes uma construtora, gente, ela passa mais de ano só trabalhando no alicerce do prédio para depois ele começar a subir, chegar na garagem e vir subindo, primeiro, segundo, terceiro, enfim, lá vai. Mas você já parou para pensar quanto cimento, concreto tem ali, pedra, ferro, para poder segurar aquela estrutura toda que foi projetada para ser construída, edificada ali? Assim somos nós. Nós precisamos estar alicerçados na palavra para podermos crescer, subindo degraus, aonde nós somos transformados, moldados, aonde a palavra fala muito ali sobre o ouro, a prata, serem purificados, passar pelo fogo. Assim nós somos. Nós precisamos que as impurezas da nossa vida saiam, para que Deus possa trabalhar em nós, para que nós possamos ser usados por Deus. Nós precisamos deixar toda a sujeira, toda a imundícia. Nós precisamos tirar os trapos de imundícia e substituí-los por vestes de louvor e torná-las brancas, alvas como a neve, só pelo sangue de Jesus. Então nós precisamos buscar essa santificação, ter o nosso alicerce, a nossa base na palavra, porque vai vir as enchentes, vão vir problemas que vão tentar te afogar, te sufocar, fazer com que venha uma enxurrada, ventos fortes, para tentar te desestruturar, te abalar, para que você saia do caminho. Mas quando você está com os teus pés firmados, a tua base, o teu alicerce está ali, pode bater o vento que for, pode vir o problema, pode se levantar a tempestade que for, você está ali em paz, em alegria, porque você sabe que Deus é contigo, que Ele te fortalece, que você pode todas as coisas nele. E aquele homem ali, o insensato, que edificou a sua casa sobre areia, o que aconteceu com ele? A casa desmoronou. Assim como a palavra fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola derruba com as próprias mãos, na verdade não é com as mãos, são com palavras que a tola derruba. Palavras que ela lança sobre a vida dos filhos, sobre a vida do esposo. Palavras, gente, são sementes. Nunca se esqueça disso. Palavras são sementes que você planta. Você não vê. Se você plantar hoje ali uma sementinha, ela não vai germinar amanhã. Ela vai demorar um tempo até ela começar a brotar, ela ir crescendo. E assim ela chegar ao ponto de produzir o fruto. Então, assim são as nossas palavras. Elas são lançadas, semeadas, e um dia nós colheremos o fruto daquilo que nós falamos.
Quantas vezes a gente ouve pessoas murmurando, reclamando o tempo inteiro do seu cônjuge, dos seus filhos, mas não perseveram em oração, não profetizam bênção, não olham para aquela situação, como eu já falei aqui, como se ela estivesse diante de um vale de ossos secos, ao invés dela profetizar a vida, ela começa a ser um inútil mesmo. Eu não sei por que eu casei com esse homem, eu não sei por que eu casei com essa mulher. Olha aí, meu filho não quer nada com nada, essa menina aí. Pois é, ao invés de profetizar vida, sentar, conversar, hoje, a insensatez toma conta dentro dos lares. A insensatez é a falta de diálogo, a falta de perdão, a falta de amor, a falta de paz, a falta de alegria. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não está ali. O Espírito Santo e a palavra não são base e alicerces. Esta é a vida do insensato. Aquele que perde mais tempo numa rede social, num telefone, num notebook, num tablet, enfim, e não tira um tempo para sua família, para os seus filhos, não prioriza a sua casa, não prioriza Deus em primeiro lugar. Um tempo de qualidade com Deus ele não tem, mas na frente da TV, procurando filme, muitas vezes na Netflix, no YouTube, sei lá o que, ela perde horas ali. Ou assistindo séries, nada contra, eu também assisto. Mas nós precisamos priorizar Deus. Eu e meu esposo conseguimos olhar a The Chosen, né? Só a primeira temporada. E ainda fomos olhando tudo pingadinho. Porque muitas vezes eu não tenho aquele tempo de ficar sentada ali assistindo todos os episódios. Mas quando nós conseguimos, nós sentamos ali, assistimos 2, 1. É assim que a gente faz. Mas nós precisamos priorizar Deus, a nossa casa, nós, nosso filho. Porque ter tempo de qualidade. E muitos lares estão desestruturados, se destruindo, porque não se priorizam e falta perdão. Perdão, gente, é algo essencial em um casamento, em uma vida a dois. E ele deve ser praticado. Perdão, ele é uma decisão, ele não é um sentimento. Você nunca vai sentir, eu não senti no meu coração de perdoar o fulano. Você nunca vai sentir, o diabo nunca vai deixar você sentir. Perdoar é uma decisão. Por que quando Pedro perguntou para Jesus, mestre, quantas vezes a gente tem que perdoar? Até 7? Ele disse não. Até. Quantas vezes Jesus falou lá, gente? 70 vezes 7 no dia. No dia! Porque nós somos falhos. Nós somos cheios de defeitos. Nós tropeçamos em palavras. Muitas vezes a gente fala algo, ou até mesmo uma atitude nossa, alguém pode não gostar, a pessoa pode se ofender, pode se magoar. Mas nós precisamos vigiar, estar no controle, dizer, Senhor, eu preciso do domínio próprio. Eu quero ter o domínio próprio sobre a minha vida, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções, nos meus pensamentos. Tem pessoas que não têm controle. Ela não tem um filtro, veio, falou e foi. Ela não está preocupada com aquilo que está saindo da boca dela, com a sementinha que ela está lançando. Ela esquece que a palavra diz que tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Palavras, atitudes, gestos. Então aquilo que o homem planta, ele colhe. Não é amanhã, não é depois, de repente pode ser daqui mais uns meses, daqui mais 1 ano, 2, não sei, mas ele vai colher. O fruto. Quando você lança sobre a vida de uma criança
ela é isso, é aquilo, é aquele outro, praga, peste, burro, isso, aquilo. Não é de imediato que você vai ver aquela sementinha germinar, mas muitas vezes é lá na vida adulta, aonde ela cresce cheia de traumas, aonde ela cresce cheia de complexo de inferioridade, se achando inferior a todo mundo, que nada ela pode, não é para ela, porque ela não consegue, porque ela é uma burra, porque ela não pode por causa disso. É lá na frente que você vai ver as limitações, as crenças limitantes que foram geradas na vida dessa criança quando ela for adolescente, quando ela for adulta. Você vai colher aquilo que você semeou desde a infância dela. Não é de imediato. Tem coisas que a pessoa até colhe um pouquinho antes, mas palavras depreciativas que um dia você depreciou, que geraram crenças limitantes na vida daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem. Quantas pessoas nós atendemos cheias de traumas, rejeição, complexo de inferioridade, pessoas com medo de tudo, se achando incapaz, não merecedoras. É muito triste. Quantas pessoas nós como terapeutas atendemos? Pessoas que se acham não merecedoras das coisas. Elas não se acham dignas de receber um atendimento, de ir comprar uma roupa. Ela não se acha. Por quê? Porque isso foi algo que foi implantado na vida daquela pessoa, em alguma fase da vida dela. Para você ver como as palavras têm um poder muito grande. Então, o que você tem falado sobre o teu cônjuge, para o teu cônjuge, dos teus filhos, teus netos, enfim. Tudo isso você vai colher os frutos das sementinhas que você lançou com a tua própria boca. Do fruto da sua boca, cada um comerá o bem, vai se fartar. Aquele que semear o bem vai se fartar, mas aquele que lançar o mal vai colher o mal. Aquele que lança a maldição vai colher o que na sua família, na sua descendência? Maldição. Maldição sem causa não se cumpre. Então, qual é a causa? Como que isso entrou? Como que isso se gerou? Através de palavras, através de atitudes, reflexos da sua casa, dos seus pais. Mas nós precisamos olhar para nós e querer ser como Jesus. Ele é o nosso exemplo a ser seguido. Um exemplo de amor, de paz, de bondade. Aquele que perdoou toda a humanidade, ele levou todo o pecado, toda a culpa, toda a dor sem merecer. Nos comprou de volta, onde a gente não era nem digno disso. E ele nos comprou do pecado, nos tirou do sofrimento, ele nos resgatou. Ele pagou um preço alto para que nós pudéssemos estar aqui. No momento em que Jesus estava sendo crucificado, as pessoas estavam lá falando um monte de besteira. E ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, não sabem o que dizem. Olha as palavras que saíram da boca de Jesus. Você já pensou? Você está lá pregado numa cruz e um monte de gente lá embaixo, zoando, debochando. E olha o que Jesus disse. Nós estamos aqui porque a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e por causa dela nós não somos consumidos, nem eu e nem você. Então dê glória a Deus todos os dias, porque essa misericórdia nos alcança. Essa graça, esse favor imerecido tem nos alcançado todos os dias. Se nós estamos aqui hoje foi porque até aqui o Senhor nos sustentou. Seja grato.
Por mais que bateram os ventos, por mais que veio a enchente, a tempestade, o problema, a adversidade, a enfermidade, qual é o teu alicerce? Permaneça firme na rocha, na palavra, Jesus. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Que você reflita nesta palavra. Que o Espírito Santo possa trazer clareza, entendimento, fazer com que você reflita, com que você busque melhorar, com que você se avalie e diga: Senhor, eu preciso mudar as minhas atitudes, o meu pensamento, a minha forma de falar, o meu proceder. Pai, me ajuda. Busque em Deus. Está firmado, alicerçado na palavra. Pode vir o problema que for. Você vai olhar para ele e vai dizer: o meu Deus é maior. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam abençoadas grandiosamente. Que o Espírito Santo fale mais ao coração de cada um que está ouvindo esta palavra, Pai. Que elas sejam edificadas, renovadas, que elas tenham os seus pés firmados na rocha, na palavra. Que elas venham refletir, que elas venham ser bênção na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos, dos seus netos, genros, noras, enfim, sogro, sogra. Que ela seja bênção, que aonde ela estiver, onde ela for plantada, que ela dê frutos, Pai. E que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dor, esteja sobre a vida de cada um, Pai, é a minha oração. E graças eu te dou por cuidar de nós, por cuidar do nosso povo, por cuidar do nosso país, pela tua bênção, Pai, sobre o nosso estado, pela tua mão de poder, Pai, por nos guardar, cuidar da gente, sempre, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.